Olá, sejam muito bem-vindos ao Segundas de Sadhana. Eu sou Cíntia Natoli, sou fisioterapeuta integrativa e o meu objetivo é ajudar as pessoas a saírem dos seus estados de exaustão física, mental, aquela sensação de falta de propósito, por meio de uma rotina mais estruturada, né, com mais presença, mais intenção. E muitos desses problemas que a gente vê hoje, eles são resultados de um sistema nervoso completamente desregulado. E eu posso te falar que na minha experiência ali no consultório com os meus pacientes, ou até nos atendimentos online, eu posso te afirmar com segurança que muitas das pessoas ainda não estão doentes, elas estão desreguladas. Então a gente precisa aprender a se regular antes que essa desregulação, esse desequilíbrio se torne de fato uma doença, tá? Então, mesmo a doença, ela é um sinal de desequilíbrio, né? Na medicina chinesa, no Ayurveda, todas as doenças, todas elas, sem exceção, elas se iniciam numa desarmonia. Então, enquanto elas estão sutis, a gente consegue equilibrar isso antes de que elas virem uma patologia, como na medicina ocidental, que tem nome, tem diagnóstico, tem exame, tem tudo ali comprovando que de fato instalou-se uma doença. Então, antes disso, a gente pode se cuidar, a gente pode prevenir, ou então a gente pode retardar o avanço de uma doença, a gente pode tratá-la, ou então evitar que ela progrida, tá? Então, pensando em desarmonias, a gente vai entender como que a gente pode regular o nosso sistema nervoso para ajudar a nossa saúde, né? Então, as segundas de sadhana rola toda segunda-feira às 19h30 e é para quem quer sair do piloto automático e entender melhor o próprio corpo, a se escutar, perceber os sinais que ele está dando, por mais sutis que eles sejam, construir uma saúde que não depende só de motivação, porque só motivação não leva a gente para lugar nenhum, a gente sabe disso, né? Mas consistência com consciência. Então, quando a gente toma consciência de algo, quando a gente tem um objetivo claro, definido, a gente consegue ter um pouco mais de consistência, porque a motivação ela é importante, mas nem sempre a gente está motivado, né? Então, as segundas de sadhana vem para trazer justamente esse ajuste, trazer mais sentido para a vida, preparar corpo, mente e alma, porque sim, dentro do sadhana a gente tem a parte física, a gente tem a parte mental, emocional, mas a gente também tem a parte espiritual, que é muito importante para a nossa estrutura de saúde, né? Então, essa vida exige muito da gente, e aí a gente precisa manter esses pezinhos de mesa em ordem, que eu sempre falo, é corpo, mente, energia e espírito, alma, né? A gente precisa manter tudo isso fortalecido. E hoje, nesta aula especificamente, a gente vai falar sobre uma coisa que pouca gente explica de uma forma concreta, talvez, mas como regular o sistema nervoso de forma natural. Porque muitas vezes as pessoas estão bagunçadas internamente e a gente tem os recursos farmacológicos. Então, algumas pessoas acabam buscando os medicamentos. Como eu sempre falo, não vejo problema nesse processo, mas o problema é quando isso fica por muito tempo na vida da pessoa, gera uma dependência. Muita gente não sente bem-estar tomando os remédios. Às vezes eu vejo muitos pacientes relatando: ah, parece que eu tô dopado, eu fico sem ânimo, eu não vejo alegria nas coisas. Então regula uma coisa, mas outras não ficam tão boas, percebe? Então, vamos entender como que a gente pode regular o nosso sistema nervoso de uma maneira natural, sem romantizar, né, e sem mágica. Isso é o mais importante. Não tem mágica. Tudo que a gente vai fazer para a nossa saúde exige consistência, exige um pouquinho de força de vontade, porque não é mágica. A gente vai ter que se colocar à disposição para alguns processos, certo? Então, a gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai ter uma prática que vai te ajudar, é uma ferramenta que você vai poder usar no seu dia a dia, diariamente, se quiser, para ir regulando o seu sistema nervoso. Combinado? Então, para você entender um pouquinho, quando eu comecei a atender na fisioterapia, muita gente acha que fisioterapeuta só cuida de reabilitar, né? Então a pessoa tá com dor, quebrou, a gente vai lá e conserta, é tipo mecânico, né?
E não é só isso. O fisioterapeuta ele também pode ajudar em todo o processo de prevenção, né? A gente consegue ajudar as pessoas de uma maneira muito profunda. Então, as pessoas chegavam muitas vezes, as pessoas chegam para mim geralmente por um meio de uma dor física. Aí tem hoje, né, depois de anos atendendo, as pessoas que já sabem que eu trabalho com a integrativa e elas buscam suporte não só pela dor física, mas já tive pacientes que me procuraram por questões de luto, de ansiedade, de depressão, constipação, né? Então, mas no geral, quando você fala fisioterapeuta, o que chegava? Dor lombar, dor cervical, né? Ai, meu pescoço está travado, tensionamento. Ai, você faz massagem, né? Essa é a pergunta de milhões, né? Que o pessoal fala, ah, fisioterapeuta faz massagem? Então, com o tempo, foi ficando cada vez mais óbvio, e muito mais quando eu fui fazer a formação de osteopatia, né? Que traz esse conceito mais de unidade, de integralidade, que o corpo é uma unidade. Então, tudo que a gente toca no corpo, ele vai acionar algo muito mais profundo do que só aquilo que a gente está tocando, né? Então, com o tempo foi ficando cada vez mais óbvio que eu não estava tratando só um músculo. Quando eu estava ali manipulando um corpo, eu estava cuidando de uma pessoa que estava em alerta constante. Então, se você parar para pensar, vamos supor que você está numa situação e aí aparece um ladrão e você está ali numa situação de assalto. Na hora o seu sistema simpático ele vai ativar, que é o sistema de luta e fuga que eu te falo aqui, e os seus músculos eles vão se preparar para se proteger, para correr, para brigar, ele vai se preparar para se proteger, né? Então você gera uma tensão nos músculos que fazem com que a gente comece a ficar mais rígido, né? Só que o problema é que hoje a gente vive nesse estado de luta e fuga o tempo todo. Então hoje, uma conta para pagar é uma ameaça, você vê a situação do país, muitas vezes gera uma ansiedade, uma angústia, uma raiva, uma contrariedade. Então você começa a ver situações que vão alarmando o nosso corpo, a nossa mente. E isso vai gerando tensão, cada vez mais tensão. Então, se a gente for olhar só para a parte física, muitas vezes a gente não resolve o problema. Por quê? Quais são as ameaças que estão chegando nos meus sentidos? Porque quem capta as informações de fora? Os nossos sentidos. É o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu sinto. Então, as coisas que a gente vivencia, elas vão despertar coisas diferentes. Então, eu posso ativar o meu sistema simpático ou desativá-lo. E é aqui que vai morar a nossa aula hoje. Como é que eu faço para sair desse estado de alerta que atrapalha o sono, que atrapalha a digestão, né? Então a gente precisa que o nosso corpo ele esteja tranquilo para que ele faça as funções fisiológicas dele com qualidade, tá? Então, muitas vezes isso afeta a nossa respiração, porque a gente começa a respirar mais rápido, mais curto, né? Então a gente começa a ter uma alteração respiratória. A nossa respiração, ela serve como um massageador interno de todos os nossos órgãos e vísceras. Então, quando eu inspiro e eu expiro, se você fizer um teste aqui comigo agora, de inspirar profundo, você vai sentir que as suas costelas, elas se expandem, suas costas crescem, o peito abre, se cria espaço no abdômen. Quando você solta o ar, o movimento inverso acontece. Então, a respiração, ela vai fazendo esse movimento. É uma massagem. Se eu respiro curto, isso quase não acontece. Então atrapalha meu intestino, atrapalha o meu fígado, atrapalha o meu estômago, meu coração, meu pulmão, meu diafragma, não cria força. Percebe? Então a respiração ela é muito profunda. Se eu estou respirando rápido, se eu estou com esse sistema em alerta, o meu sono não vai ser positivo, qualquer coisa eu já acordo. Ou então, mesmo que eu não acorde com facilidade, o meu sono não chega num estado de profundidade necessária para fazer toda a reparação do meu sistema, entende? Então, é uma ansiedade disfarçada de rotina. E a gente normaliza tanto a nossa rotina que a gente passa. Se alguém pergunta para você, você é ansioso? A pessoa fala, não. Muita gente nem sabe que é ansiosa, porque as pessoas acham que a ansiedade é uma coisa gritante, né? É roer unha, é a pessoa balançar a perna. Esses são estados mais
agravados da ansiedade, que já manifestam movimentos no corpo. Mas nós temos ansiedades silenciosas, que a gente consegue identificar por meio de comportamentos pequenos, entende? Então, quando eu estou com o meu sistema em alerta o tempo todo, esses pequenos sinais que eu falei, eles são um apontamento de que talvez você esteja em estado de alerta. Existe uma ansiedade, existe uma agitação acontecendo e ela vai atrapalhar a sua saúde. Então, o mais perigoso disso tudo é que a gente continua funcionando. A gente é funcional, a gente está ansioso, a gente tem problemas, as coisas estão acontecendo, mas a gente está lá dando conta, né? Vamos, tem que seguir, tem que fazer, tem conta para pagar, tem que, né? A gente segue nesse ritmo frenético e acaba que a gente entra no tal do piloto automático. Porque a gente tem compromisso, a gente tem deveres, a gente tem obrigações, a gente tem uma série de questões para serem cumpridas no nosso dia a dia. E essa entrega o tempo todo, essa entrega, essa coisa o tempo todo, não é saudável para o nosso organismo. Então, se você parar para pensar, para quem acredita em Jesus Cristo, ele é um ser que veio mostrando a importância da pausa. Mesmo em meio a todo o caos, a toda obrigação, a todo o propósito tão difícil que ele tinha os momentos em que ele pedia para ficar sozinho. Ele precisava dos momentos de oração, de meditação, de pausa, de apreciação da natureza. Isso é retratado na Bíblia, isso é trazido, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa estrutura, a gente precisa da pausa. Isso é muito importante. Então, quando eu estive na Santa Casa, eu sempre falo de lá, porque aquele lugar me trouxe muitos insights para a vida. Eu aprendi muito na parte de medicina, de saúde, né, da fisioterapia, mas a parte espiritual, a parte mental, como ser humano, é muita coisa que a gente vivencia lá. E lá tinha os cuidados paliativos. Então, ninguém chega na velhice de repente, ninguém chega no final da vida de repente, ninguém adoece de repente, nada é de repente, gente. As coisas vão sendo construídas pouco a pouco. É a gente que está tão acelerado que não percebe esse processo acontecer. A gente nem percebe o tempo passar. Muitas vezes já é segunda e você fala, nossa, passou o ano, nossa, já passou, a gente já está quase na metade do ano. É tudo tão rápido, a gente não percebe. Mas será que é o tempo que está rápido? Ou será que nós é que estamos desconectados do tempo? Nós que estamos desconectados da presença, de viver o hoje, de apreciar o agora. Percebe? Então a gente precisa pensar sobre isso. Então nada é de repente. Nada. Se foi de repente, você estava alienado. Você estava desconectado. Entende? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então a gente passa anos ignorando vários sinais. E o sistema nervoso, ele vai manifestando pequenas coisas, porque é ele quem manda as informações para funcionar o nosso organismo. Então a gente tem o sistema nervoso, o central, né, que é o comando maior. A gente tem os periféricos, então a gente precisa prestar atenção. O que o comando está dando para o meu corpo? O que essa central está enviando de informação para o meu corpo? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma? Quais informações estão chegando para o meu corpo reagir assim? Quais informações estão sendo formatadas no meu HDzinho aqui para que eu reaja da maneira que eu reajo, para que os meus comportamentos sejam da maneira que são, percebe? Então eu preciso identificar o que está sendo trazido, o que eu estou absorvendo, como eu estou absorvendo, entendeu? E aí, nesse lugar é que eu falo que muita gente não ensina isso, não fala sobre isso. Então, vamos para alguns pontos para a gente ver. Se você sente que você dorme, mas acorda cansado, se você percebe que a sua mente não desacelera, se você percebe que o silêncio te incomoda, você precisa o tempo todo de som, de ruído, de pessoas ou música, você não consegue silenciar, né? Você vive em estado de alerta, mesmo que não tenha um motivo real, você parece que está sempre preocupado. Se o seu corpo tem tensões, se você percebe que
de alguma maneira você se sente tenso. Esses são sinais, isso não é para ser normalizado. Só que a gente se acostuma. É comum, mas não é normal. É um sinal, é um alerta, é um pedido de ajuda do nosso corpo. E tem uma diferença muito grande entre o que é comum e o que é normal. Comum é uma coisa que acontece frequentemente, mas não quer dizer que isso seja normal. Entende? E aí mora o problema. A gente normalizar o que é comum. Então, vamos ficar muito atentos a isso, tá? E aí, o que acontece? Para quem que é essa aula de hoje? É para quem está disposto a se perceber e tomar uma atitude com relação a isso. É para quem cansou de viver dessa forma. Tá? É para quem não quer mais. Eu quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero sentir bem-estar, eu quero meu corpo saudável, eu quero me reconectar com Deus, com o universo, com a espiritualidade. Eu quero ter um propósito na minha vida, eu quero ter intenção. Eu quero existir por um momento que eu quero de fato existir por algo, não só pelas obrigações. Entende? Isso é muito importante. Então, para quem que é essa live? Para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa que está buscando isso, tá? E para quem que não é? Para quem nem identifica o problema, para quem acha que tá tudo bem viver desse jeito, né? Então, a gente tem um sistema nervoso que está desregulado, eu posso perceber isso, mas eu posso não perceber isso. Eu posso negar isso. Eu posso simplesmente falar, não, não, sempre foi assim. Isso é muito comum. Pacientes que chegam, eles têm questões, é nítido quando eles falam, mas para eles, o nível de consciência deles não permite que eles enxerguem isso como um problema. Ah, minhas fezes sempre foram assim, meu intestino sempre foi assim, meu sono sempre foi assim. Tudo bem. Sempre ter sido assim não quer dizer que estava regulado. O fato de sempre ser de uma forma não quer dizer que faça sentido ser daquele jeito. A gente precisa se questionar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar informação. Então, muitas coisas a gente não conversa com as outras pessoas. Ninguém senta numa mesa de bar ou em casa e fica falando como que é o seu cocô, como que é o seu xixi. Ninguém fala sobre isso. E aí, muitas vezes, a pessoa acha que está normal. Então, ter um profissional para você identificar e aprender a lidar com o seu corpo é importante. Entende? É muito importante. Então, para quem que não é? Para esse tipo de pessoa que não tem esse nível de consciência, que vai continuar vivendo no automático, que acha que isso não é sintoma e não faz questão de entender a causa. Então, tem gente que quer resolver o problema, eu tenho constipação, quer tomar remédio. Eu tenho dor de cabeça, quer tomar remédio. Eu tenho insônia, toma melatonina. De manhã toma café. Esse tipo de pessoa o sadhana não é para esse tipo de pessoa. Que quer recursos externos para resolver o problema, mas internamente continua na bagunça. Então, é só para quem quer de fato resolver. Sem mágica, sem atalho, é isso. Então, se você é esse tipo de pessoa, continua aqui, que eu vou te mostrar algumas técnicas de como fazer para regular seu sistema nervoso e parar com esses vícios que atrapalham a nossa saúde, o nosso sistema nervoso. Como, por exemplo, tomar melatonina para dormir, tomar café para se manter acordado. Fica aqui o primeiro puxãozinho de orelha, tá? Então, o que é de fato um sistema nervoso desregulado? A gente tem esses dois estados que eu já falei, né? Luta e fuga, sistema simpático, ativação, e nós temos um sistema parasimpático, que ele serve para recuperação, né? É descanso, regeneração. Então percebe que os dois são importantes. Eu preciso que ambos funcionem, mas no momento certo, que eles sejam ativados no momento certo, né? Então, só parasimpático não adianta, só simpático não adianta. Então, hoje a gente está muito preso na ativação. Com esses estímulos eternos que nós temos o tempo todo, a gente está o tempo todo ativado, hiperativado. É uma hiperativação dos sentidos e de tudo que a gente tem. Então, a gente está sempre... É como se a gente estivesse sempre sendo perseguido, mesmo sem estar, né? Então, a gente está sempre em risco. Então, a gente não para, a gente não respira direito, a gente não dorme bem, a gente não consegue desligar. O corpo fica sempre em modo de sobrevivência. E isso, quando se torna crônico, se torna doentio, patológico, muito problemático para o nosso organismo,
tá? Então, quando isso se torna crônico, a gente começa a ter prejuízo real. Corpo, mente, espírito, todo mundo se desespera, tá? Então, quando a gente começa a viver dessa forma, a gente começa a ter um corpo mais inflamado, a gente começa a sentir fadiga mais constante, indisposição, a imunidade fica fraquinha, então a gente fica com uma fraqueza não só de corpo, muitas vezes, e às vezes a pessoa até é forte, mas a imunidade dela não. Entende? Por quê? Porque esse local de um corpo inflamado, de uma mente agitada, onde ela não tem tempo para se regenerar, o sistema imunológico fica afetado, né? Ansiedade, dificuldade de concentração. Tem muita gente mesmo reclamando da memória. Muita gente, nossa, minha memória tá péssima. Nossa, minha memória tá péssima. Aí quer tomar remédio, quer tomar vitamina. Gente, nem tudo é vitamina. Tem coisa que é, mas tem coisa que não é. Por isso que é importante você tomar cuidado quando você vai num profissional de saúde e ele está tendencioso a uma prática que ele acabou de aprender. Entende? Porque às vezes o profissional ele é focado em suplementação. É isso que ele vai olhar. E só. E é justamente esse tipo de profissional que você tem que tomar cuidado. E como que você vai saber? Aprendendo sobre o seu corpo. Entendendo como ele funciona. Você tendo informação, você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado. Hoje a gente tem internet que tem um monte de informação e as pessoas vão pegando dicas soltas e aplicando com base no que elas acham. Então, às vezes a pessoa fala lá, dá 2, 3 sintomas, você se identifica com ele e pronto, já comprou o que ele vendeu. Ah, eu sinto isso, vai lá e compra. Gente, não é assim. Saúde é uma coisa complexa. Não é uma coisa que você vê e pum, entendeu? Então, o que eu quero aqui nas segundas de sadhana é mostrar para você que você entendendo o seu corpo, você vai estruturar uma rotina que seja saudável e planejada para você de forma individual. É o que você precisa. Mas a gente primeiro precisa fazer o básico, muito bem feito, bonitinho, para ver o que sobra e aí ajudar essa parte que sobrou. Agora, você não faz o básico e você já quer remédio, já quer suplementar, já quer A, B, C, D. Não faz sentido, percebe? Então, nem sempre é falta de vitamina, é falta de uma regulação. A gente precisa aprender a se regular. E qual é o erro que quase todo mundo comete? Que eu vejo bastante acontecer, que são as narrativas dos meus pacientes, né? A maioria tenta resolver com suplemento, com treinamento excessivo, então às vezes monta um treino, a pessoa fala assim, eu não preciso de personal. Né? A gente escuta bastante isso, eu não preciso de personal, eu não preciso de um profissional para me orientar, eu não preciso de nutricionista, eu não preciso de psicólogo. Todo mundo vira um expert de si mesmo. Nós sabemos mais de nós mesmos do que qualquer pessoa, eu sempre falo isso, se você estudou para isso. Se você está conectado, se você de fato busca a informação num lugar de confiança. Mas de qualquer forma, ter um acompanhamento te eleva num grau de qualidade, de segurança, que não tem comparação com você fazer sozinho. Uma pessoa não estuda 4 ou 5 anos de um assunto para você saber mais do que ela. Uma pessoa não estuda 4 ou 5 anos e ainda faz muito mais estudos para você ir lá no chat GPT e perguntar sobre os seus exames e fazer uma análise. Gente, isso é gravíssimo. Você buscar na internet, você querer economizar com a sua saúde. Muitas vezes a gente não economiza com iFood, mas a gente economiza com a saúde. A gente não economiza no estresse, a gente vive passando nervoso, mas não investe na saúde. Entende? Então não adianta tomar mais café, não adianta tomar mais vitamina, não adianta ficar vivendo à base de cobrança, de preocupações o tempo todo. Então não adianta. Não adianta. Até o nível de treinamento ele precisa ser de acordo com a sua necessidade real, o seu corpo, o seu momento. Se eu tô doente, eu vou treinar do mesmo jeito? Eu posso treinar? Não posso? Você sabe isso? A mulher, quando tá num ciclo menstrual, ela pode treinar? Não pode?
como pode, como não pode, uma mulher grávida, entende? Um homem que muitas vezes está estressado, está irritado e vai treinar, o que ele faz? Ele bota a carga, ele quer gastar a energia dele lá. O exercício ele é bom, mas será que ele está fazendo da forma certa? Eu vou na academia, eu vejo cada atrocidade e o preço não vem na hora. O preço vem mais tarde. Mas você está desgastando porque você não está fazendo da maneira certa. A alimentação, gente, é muito complexa. Não é só comer. A gente tem as questões nutricionais, a gente tem a visão ocidental e oriental do alimento. Alimento tem energia. Uma salada, ela é muito saudável. Se você falar com um nutricionista que ele é só ocidental, ele vai te dar fruta, verduras e saladas como coisas importantes. Mas dependendo de como está o seu campo energético físico na visão oriental, a salada é um alimento péssimo para você. A fruta é um alimento péssimo para você. Você sabia disso? Então percebe? A gente tem tanta informação, tanta coisa para regular nosso corpo, e é por isso que é importante a gente ter acompanhamento de pessoas que têm um olhar integrativo, que que não foram compradas por um método individual. Entende? Porque hoje a pessoa aprende uma coisa, ela balança a bandeira para aquilo. Tá, tem isso, mas tem outras coisas. A gente não vai conhecer tudo. Mas se eu souber que existe, eu posso falar, olha, eu recomendo que você procure uma profissional A, uma profissional B. Vamos fazer uma rotina aqui para harmonizar você, para equilibrar você? Onde que a gente vê, salada não é bom para todo mundo, fruta não é bom para todo mundo? Já pensou? Olha que loucura que eu tô falando aqui. E se você procurar na internet ou em qualquer lugar, você vai ver que eu tô falando existe, mas será que é verdade? Entende? Então a gente precisa saber distinguir o que é verdade do que é mentira, o que é gente tentando vender e o que é gente tentando realmente cuidar da gente. Isso é muito importante. Então, a gente continua trazendo estímulos e mais estímulos para um sistema que já está cansado, saturado e intoxicado. Então, se o seu corpo ele já está sobrecarregado, você entrar com vitamina não vai adiantar. Ele já está sobrecarregado, você só está dando mais coisa para ele. E a sua rotina continua insana, continua ali naquela loucura. Você continua com os fatores que te adoecem. Você continua no ambiente que te adoece. Numa rotina que te adoece. Então, não adianta você querer suplementar, sendo que o veneno tá ali. A gente precisa achar quais são as toxinas que estão atacando o seu corpo para tirar elas, porque o corpo, gente, ele sozinho busca por saúde. Então, se você tira o que é nocivo, ele tem tempo de se recuperar, de se regenerar. Não adianta você pôr coisa boa num ambiente ruim. Eu preciso limpar esse ambiente. Eu preciso reprogramar. E talvez nem seja necessário recursos externos. Entendeu? Deus fez a natureza com tudo que a gente precisa. Por que eu preciso de uma cápsula? Se tem comida, percebe que o problema da gente é a rotina? Por que eu preciso ir para uma academia? Porque a tecnologia avançou. Eu falei isso na primeira live. Por que a gente precisa de academia? Porque hoje tudo que a gente faz é sentado, tem controle, tem carro, a gente não se movimenta mais. Percebe? Agora a gente não anda, a gente não faz nada, a gente fica, né, a maior parte do nosso tempo com pouca demanda, exceto as pessoas que trabalham de fato com força, com movimento, né? Então, um pedreiro, por exemplo, uma pessoa que trabalha com exercício, entende? Então, um cuidador que muitas vezes tem que fazer mais coisas, isso quando é um cuidador que tem uma demanda. Então, a gente tem vários profissionais que têm uma demanda física, mas a maioria das pessoas não tem, gente. Aí a gente é obrigado a ir para uma academia. Mas é a rotina que a gente mesmo criou. Nós criamos um sistema de adoecimento humano. A forma que a gente vive, os sistemas que nós criamos, tudo que a gente criou no planeta é doentio. Se você parar para pensar, tudo que a gente vive hoje foi criado pelo ser humano. E a gente sofre com as nossas próprias escolhas e decisões. Entende? Então muita gente critica o governo, fala do governo, não tô aqui trazendo partido, tá, de um ou de outro, mas muitas vezes a gente critica o externo. A gente critica o externo.
E aí, quando a gente para analisar, a gente não cuida, a gente não governa nem o nosso próprio corpo, a gente não governa nem a nossa própria mente, a gente não é capaz de organizar nem a nossa própria rotina, mas quer que alguém consiga gerenciar milhares de pessoas, milhões de pessoas. É muito louco isso, né? Como você governa o seu ambiente? Como você governa o seu corpo, a sua mente, a sua casa? Então a gente tem que pensar sobre isso, tá? Então, assim, a gente precisa diminuir todos os ataques externos. A gente precisa limpar o nosso ambiente para a gente poder deixar o nosso corpo regular. Se autorregular. Ele tem essa função de autorregulação, mas a gente precisa deixar ele se autorregular. Ele não tem tido tempo de se autorregular. Então, quais são os pilares para essa regulação? Um deles é a nossa respiração. Então, se a respiração ela é curta e rápida, o seu cérebro ele entende que você está em perigo, né? Então, é muito simples. Uma prática de respiração já pode ajudar você nisso. Então, a gente vai fazer agora a nossa primeira prática. Então, qual que é a prática de respiração que eu selecionei para a gente fazer hoje? É uma respiração que eu aprendi no yoga, né? Eu sou professora de yoga. O yoga me ajudou muito. E é o Samavriti Pranayama. Então, é a respiração quadrada. Essa respiração quadrada, a gente vai inspirar em 4 tempos, segurar o ar em 4 tempos, soltar o ar em 4 tempos e ficar com o pulmão vazio, os pulmões vazios em 4 tempos. Então, 4 tempos inspira, 4 tempos segura, 4 tempos expira, 4 tempos segura, tá? Então, a gente vai fazer essa respiração agora, juntos. Eu te convido a fazer comigo aqui. Então, nós vamos fechar os olhos. Feche os olhos. Relaxa os seus ombros. Faz uma inspiração profunda, só para trazer presença, para você se perceber. Inspira de novo bem profundo, sem os tempos ainda, só trazendo consciência para o seu organismo, para o seu corpo. E agora a gente vai começar. Nós vamos fazer 3 ciclos dessa respiração apenas. Inspira em 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Faz uma inspiração bem profunda. Solta o ar. E já percebe que houve uma mudança no seu estado mental, na sua respiração. Algumas pessoas sentem angústia, sentem até um pouco de ansiedade quando tentam regular. Por quê? A respiração, ela não exige que nós pensemos para ela acontecer. Ela é automática, né? Então, ela não precisa que eu esteja acordado, ela não precisa que eu fique me concentrando nela. Então, por que que os pranayamas, os exercícios respiratórios, são importantes e são uma excelente ferramenta de regulação do sistema nervoso? Porque você obriga o seu cérebro a prestar atenção numa coisa que ele não precisa prestar atenção. E a gente põe o quê? Ritmo na respiração, que é o segundo pilar que a gente usa para regulação do sistema nervoso de forma natural. Então, o que eu trabalhei aqui? Eu trabalhei respiração e ritmo. Eu coloquei o ritmo na sua respiração agora. Percebe? Então, o seu corpo, ele precisa de uma previsibilidade. O que diminui a nossa ansiedade? Previsibilidade. O que deixa a gente ansioso é não saber o que vem.
é não saber o que vai acontecer. Aí a gente começa a criar situações, que o cérebro busca por isso, e aí a gente começa a ficar ansioso. Então, ter uma rotina, gente, não é prisão. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim: ah, não, eu não gosto de ficar presa em rotina, eu gosto de ser livre. Gente, a liberdade excessiva, ela não regula corpo, ela não traz saúde, ela não é saudável. Na verdade, ela é uma desculpa esfarrapada para alguém que não tem disciplina, não tem consciência e não consegue ter uma rotina organizada. E a vida, geralmente, dessas pessoas não é organizada. Porque o corpo, ele precisa de regulação, ele precisa de ritmo, ele precisa de rotina. Não é pra gente ser chato, insuportável, não é isso. É diferente uma coisa da outra, certo? Então, mas uma rotina que seja adequada para nossa natureza é necessária. Então, é uma segurança biológica. Quando você coloca a rotina, a sua mente, ela tem previsibilidade, ela sabe o que vem. E o seu corpo começa a se regular através disso, então te traz segurança. Então, associar essa respiração a um movimento também é legal. Então, eu posso inspirar. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4. Percebe? O que eu já fiz? Eu comecei a mobilizar a minha cervical. E a minha coluna é uma unidade, ela é uma coisa só. Então, quando a minha cabeça desce, toda a estrutura medular ali da minha coluna, toda a parte neural da minha coluna, ela estica. Quando eu trago a minha cabeça para trás, ela encolhe. Então, eu estou massageando todo o sistema da minha coluna, mexendo somente a minha cervical. Olha que legal. Então, eu já fiz respiração, eu já fiz ritmo, já pus movimento para associar com esse ritmo, né? E mexi o meu corpo. Então, se eu não me movo, se eu não me movimento, eu acumulo tensão e acumulo energia. Então, por que a gente come? Para repor energia. Se eu não gasto energia, eu não sinto fome. Então, eu preciso, percebe que é uma máquina? Ela é lógica. Então, eu preciso gastar energia física e mental. Muita gente gasta muita energia mental, mas não gasta energia física. E aí não dorme. Porque o corpo físico precisa estar cansado, não só a mente. Entendeu? Então, eu preciso gastar a energia do corpo físico. Então, é importante que a gente faça exercícios que a gente gaste energia também do corpo físico, não só do mental. E tem gente que gasta muito do físico e não gasta tanto do mental. E aí precisa também fazer exercícios para a cabeça. Então a gente precisa equilibrar isso. Associar as duas coisas é muito importante. E por fim, o estímulo. Então, excesso de telas que a gente tem muito, né? Tela o tempo todo. Os nossos olhos trabalham o tempo inteiro. Não à toa tem gente usando óculos cada vez mais cedo. A gente tem até exercícios para os olhos, massagens, para ajudar na manutenção dos olhos, para evitar a necessidade, o desgaste, né? E a necessidade de recursos como óculos e tudo mais, o desenvolvimento de doenças oculares. Então, tudo que é demanda, que é informação, que é coisa que chega, que a gente fica ali sendo ativado o tempo todo, vai manter o meu sistema ativado. Então, o que ajuda muito? São pequenas pausas que a gente faz com a mão em concha nos olhos. Então, eu fecho os meus olhos, eu direciono os meus olhos fechados, como se eu estivesse olhando para a ponta do meu nariz com eles fechados, e coloco a mão em concha nos meus olhos. E eu posso associar a minha respiração. Pode ser a respiração quadrada, ou pode ser apenas uma respiração consciente. O que é uma respiração consciente? É eu colocar a minha mente 100% atenta na minha respiração.
Então, inspiro longo, o maior tempo que eu conseguir. Puxo todo o ar até encher totalmente os meus pulmões. Dou uma pequena pausa e solto o ar da forma mais lenta que eu conseguir até esvaziar completamente os pulmões. Eu inspiro novamente de forma profunda, encho totalmente os meus pulmões, dou uma pequena pausa e solto o ar da forma mais lenta possível. E essa respiração é sempre pelas narinas, não pela boca, certo? Em outro momento a gente pode falar sobre respiração e eu explico melhor isso, mas faça pelas narinas. E lembre-se, quanto mais lenta for a sua expiração e mais longa, mais o seu sistema nervoso se acalma. Combinado? Guarda isso, certo? Então, só ficar respirando fundo de vez em quando, sem consciência, não resolve. Respirar certo, com consciência, com presença, igual a gente fez agora, isso sim regula seu sistema nervoso, tá? Então, parar 5 minutinhos no meio do seu dia não é uma questão de luxo, ok? É uma necessidade fisiológica. Põe isso como uma verdade absoluta para você. Você vai ver como a sua rotina vai mudar se você pausar 5 minutinhos que seja no meio do seu dia para fazer isso. Se você, sabe, assim, vamos supor que a cada 1 hora ou a cada 2 horas, você pause 5 minutinhos para fazer isso. Ah, para fazer o quê? A respiração quadrada, 3 respirações conscientes, um descanso para os olhos, já que você às vezes trabalha com computador, trabalha com telas. E mesmo que você não trabalhe com isso, seus olhos estão ali atentos o tempo todo. Dá um descanso para eles. 3 respiraçõezinhas não vai atrasar nada na sua vida e vai mudar muito a sua produtividade, além de proteger seus olhos, seu sistema nervoso, te tranquilizar, te tirar do estado de alerta, entendeu? Então é muito importante, não é uma questão de luxo, é realmente necessário, é fisiologia, tá? Dormir mal não é normal, não normalize isso. Isso é um dos principais sinais de desregulação. Então, se o seu sono tá ruim, isso já é um pedido de ajuda. Vá buscar ajuda. Faça essa respiração antes de dormir, você vai ver que seu sistema nervoso vai se acalmar, já deixe sem luz, fica no escuro, solta as telas, toma um chazinho, faz uma rotina de sono, deixa o seu corpo perceber que está na hora de dormir. A luz atrapalha a melatonina a se formar no nosso corpo, a ser produzida. Então a gente precisa diminuir as luzes a partir das 20 horas. Ah, mas eu só paro às 22, que seja. Comece a diminuir as luzes assim que possível. Abaixe o som, se possível desligue, fique em silêncio. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ler um livro que você goste, vai tomar um chazinho, só respira, só dê uma pausa. Entende? Antes de dormir, a pessoa já está ali no fluxo e quer ir deitar para dormir, não vai dormir bem. Outra coisa também que eu gosto de falar, não adianta você querer meditar 20 minutos todo dia, mas passar o resto do dia vivendo um caos. Ah, eu medito todo dia. Você medita todo dia, mas a sua vida é uma rotina insalubre, ela é incompatível com a vida. Não adianta, gente, ajuda, é melhor do que não meditar. Mas percebe que 20 minutos de meditação comparado a 12 horas de insanidade, não dá. É igual quando vem paciente para o consultório com dor lombar, eu vou, faço tratamento, a pessoa volta para a vida dela fazendo tudo errado. Como que eu vou competir 1 hora ou 2 de atendimento com 7 dias na semana lá fazendo besteira? A gente tem que ter consciência, a gente tem que ter bom senso. Então, o que faz o nosso corpo se regular? Coerência. A gente tem que ser coerente, tá? Então, a sua mente, como eu sempre falo, ela vai tentar te convencer de que você não precisa disso, porque ela tá treinada no piloto automático, e é isso que ela sabe fazer. Então, você vai ter que fazer um pequeno esforço e você vai começar a sentir o seu corpo melhor, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais relaxado e automaticamente você vai reprogramando esse estado de piloto automático para um piloto que você define como vai ser o seu ritmo. Você determina como vai ser.
O seu cérebro ele vai querer economizar energia. A hora que ele entender que isso faz com que ele funcione melhor, aí ele vai começar a aceitar melhor. Aí vai ser gostosinho, mas o começo talvez não seja tão fácil, tá? Então, se você não aprender a regular o seu sistema nervoso, você vai viver reagindo à vida, não conduzindo ela. Então, se você não regular seu sistema nervoso, ele vai desregular você. Isso é fato, tá? E começa pequeno, são pequenas coisas. Então, como é que eu faço para dar certo? Organiza seu horário de dormir, tenta ter mais consciência sobre a sua respiração, reduza os estímulos sempre que possível. Você não precisa fazer uma revolução na sua vida, percebe? Mas você precisa parar de sabotar seu corpo todo dia. Porque o nosso corpo ele é muito forte. Ele aguenta muita coisa que a gente faz com ele. Ele vai dando conta. Ele vai dando conta. E o fato dele dar conta faz a gente abusar dele, que é o que a gente fala muitas vezes com as pessoas. Quanto mais eu faço pelo outro, mais ele acha que eu tenho que fazer por ele. E o corpo é o outro. O corpo é o outro. Eu exijo tanto dele, ele vai dando conta. A hora que ele adoece, eu acho ruim. Nossa, não acredito que eu fiquei doente. Nossa, de novo. Nossa, apareceu um câncer. Aí fica depressivo porque tem um câncer. Mas como é que viveu a vida toda? O que fez a vida toda? Como pensou a vida toda? O que sentiu a vida toda? Passou a vida no automático. E vamos lá. Ai, todas as pessoas que têm câncer são culpadas pelo câncer? Gente, esse é um tema muito polêmico e delicado. Não é sobre isso, é sobre consciência. É sobre. E aí, beleza, eu desenvolvi um câncer. Poxa, eu tinha uma rotina adequada, eu tentava fazer as coisas tudo certinho, mesmo assim eu tive. Esse corpo que desenvolveu a doença, ele vai ter mais recursos para se recuperar da doença. É garantido? Não, mas vai. Assim, o risco é estatístico, é maior para quem tem um corpo mais saudável, para quem tem uma mente mais treinada. Não é garantia, porque na vida nada é garantia. Mas a gente precisa, gente, começar a querer parar de botar fora a culpa de tudo quando nós não estamos fazendo a nossa parte. Certo? Então, vamos parar de se sabotar, vamos parar de terceirizar e vamos começar a fazer a nossa parte. E aí me conta, você se identificou com algum desses estados de alerta que eu falei, com algum desses sintomas que eu falei? Me conta aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em saber, pra gente ter essa troca. Faz sentido para você que talvez o problema não seja uma questão de falta de força, mas um excesso, uma sobrecarga? Não é que você tá fraco, é que tá demais. Não é que você não aguenta, é porque tá além da conta. Você concorda com isso? Muitas vezes é isso. Né? Então, na próxima segunda, a gente vai ter um novo tema. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as informações. Lá no Instagram, doutora Cintia Natoli, Sada na Saúde, também tem mais conteúdos. Então, lembra disso. Se você não regular seu sistema nervoso, ele vai desregular você. E a gente se vê na próxima segunda, no Segundas de Sadhana. Até lá. Tchau, tchau.